Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa revolução que está acontecendo agora. Uma revolução silenciosa, mas muito poderosa, que está transformando a espinha dorsal do nosso mundo digital, as redes de computadores. A gente está vendo uma transição incrível, saindo de um trabalho manual, meticuloso, para um futuro onde as infraestruturas basicamente pensam por si mesmas. Vamos entender direitinho como isso está acontecendo. Para começar, uma pergunta que pode até parecer simples, mas que é fundamental. Será que as redes corporativas, a base de tudo o que a gente faz, ainda dependem de uma pessoa configurando cada peça desse quebra-cabeça na mão? Olha, é essa pergunta que está bem no centro da maior transformação que a engenharia de redes já viu. Essa imagem aqui vai ser o nosso mapa para essa jornada. De um lado, a gente vê o ponto de partida, a arquitetura clássica, e do outro, para onde estamos indo, uma infraestrutura dinâmica, inteligente. Vamos seguir essa evolução passo a passo para entender de verdade como essa mágica acontece. Primeiro, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, porque para entender a revolução de agora, a gente precisa conhecer as fundações, certo? Então vamos dar uma olhada na arquitetura de rede clássica, aquela estrutura que sustentou as primeiras décadas da internet. A base de tudo eram modelos como o OSI e o TCP/IP, que são como uma linguagem universal, sabe? Para que equipamentos diferentes pudessem conversar. A estrutura física usava aquelas topologias, anel, estrela, e o hardware principal, switches e roteadores, dependia de protocolos dinâmicos como OSPF e BGP, para encontrar os melhores caminhos para os dados. Era, sem dúvida, um sistema muito engenhoso, muito robusto, mas que escondia uma falha crucial. E essa falha era o grande gargalo, o trabalho manual. Cada dispositivo, cada roteador, cada switch, tudo precisava ser configurado individualmente, um por um. Numa rede pequena, ok, isso era até viável. Mas conforme as redes explodiram de tamanho e complexidade, esse processo se tornou simplesmente insustentável, lento, caro e um convite gigantesco para o erro humano. E quando a gente coloca lado a lado o passado e o futuro, o contraste é gritante. Estamos trocando um gerenciamento lento e frágil por um sistema autônomo e inteligente, abandonando a ideia de um perímetro de segurança rígido para adotar um modelo de confiança zero. Essa é a promessa da nova era da conectividade. A primeira grande virada de chave nasceu de uma ideia muito poderosa, a abstração. O conceito central é o de redes definidas por software, ou SDN, que basicamente separa o cérebro da rede, que é o plano de controle, do corpo, que só encaminha os dados, o plano de dados. A inteligência finalmente sai de dentro das caixas de metal, sabe? E isso cria uma infraestrutura flexível e totalmente programável. O primeiro passo prático para isso foi a virtualização de funções de rede, ou NFV. A ideia é bem simples, na verdade. Em vez de comprar um aparelho caro para cada função, um para firewall, outro para balanceamento de carga, o NFV transforma essas funções em aplicativos. Aplicativos que podem rodar em qualquer servidor padrão. O software é finalmente libertado do hardware. Aqui a gente vê essa transformação em ação. As funções de rede, que antes eram aquelas caixas físicas dedicadas, agora se tornam softwares flexíveis, as chamadas funções de rede virtuais, rodando em hardware comum. Isso é uma mudança de paradigma completa na forma como as redes são construídas e gerenciadas. O próximo passo nessa evolução são as redes baseadas em intenção, o tal do IBN. Se o NFV libertou as funções, o IBN deu um cérebro de verdade para a rede. Com ele é possível definir um objetivo de negócio, a intenção, e o sistema traduz isso automaticamente em todas as configurações técnicas necessárias. É incrível. O processo é fascinante. Começa com uma intenção simples, algo como priorizar o tráfego de vídeo. Aí o sistema traduz isso em políticas, aplica em toda a rede e, o mais importante de tudo, fica validando continuamente se a intenção está sendo atendida. Se não estiver, ele mesmo se corrige. Mas olha só, enquanto o software resolvia o problema do gerenciamento, as leis da física criaram um outro desafio, a latência. A velocidade da luz tem um limite, não tem jeito. A solução? Bom, se não dá para acelerar os dados, então é preciso encurtar a distância. Chegou a hora de descentralizar a rede. O problema é que aplicações como a internet das coisas ou a automação industrial precisam de respostas instantâneas. Elas não podem esperar os dados viajarem até um servidor na nuvem, sei lá, a centenas de quilômetros, e depois voltarem. Essa viagem de ida e volta, a latência, é simplesmente longa demais para operações críticas. A solução para isso é a computação de borda, ou Edge Computing. O nome já diz tudo, né? Em vez de processar os dados num lugar central, o processamento é levado para a borda da rede, o mais perto possível de onde os dados são criados. A distância diminui e
Pronto, a latência é reduzida drasticamente. E para conectar todos esses dispositivos na borda, o 5G privado se tornou a tecnologia-chave. É ele que oferece a conexão sem fio ultra rápida e principalmente super confiável que essas aplicações exigem. Com recursos como Network Slicing, que permite criar fatias virtuais da rede para diferentes usos, e o Open RAN, que incentiva a inovação aberta, o 5G privado é o que viabiliza, de fato, a borda inteligente. Agora a gente chega na camada final, aquela que amarra tudo isso. Uma nova forma de pensar a segurança e a introdução da inteligência artificial como o verdadeiro maestro dessa orquestra tão complexa. Por décadas, a segurança de redes funcionou como um castelo com um fosso. A gente acreditava que tudo que estava dentro dos muros era seguro e tudo que estava fora era perigoso. Mas no mundo de nuvem, de trabalho remoto, de dispositivos de borda, simplesmente não existem mais muros. Esse modelo ficou completamente obsoleto. A mudança de mentalidade é para a arquitetura de confiança zero, AZTA. O lema antigo era confie, mais verifique. O novo lema é nunca confie, sempre verifique. A ZTA não assume que alguém é confiável só porque está dentro da rede. Não, cada acesso é autenticado sempre, não importa de onde venha. O mecanismo central do Zero Trust é genial. Ele separa a decisão do acesso do fluxo de dados. Primeiro, lá no plano de controle, a identidade e as permissões de um usuário ou dispositivo são validadas rigorosamente. Só depois dessa checagem é que a porta se abre no plano de dados para a informação fluir. É uma segurança muito mais granular e proativa. E aqui a gente chega num ponto de virada. Gerenciar essa rede super dinâmica, com milhares de dispositivos na borda, milhões de conexões, políticas de segurança mudando a todo instante, isso simplesmente ultrapassa a capacidade humana. É aqui que a inteligência artificial deixa de ser uma opção para se tornar uma necessidade absoluta. Com a ajuda da IA e do Machine Learning, a rede finalmente se torna autônoma de verdade. Ela começa a prever problemas de tráfego antes que eles aconteçam. Ela se autocorrige ao detectar qualquer anomalia. E, o que é crucial, ela pode identificar e neutralizar ameaças de segurança nunca vistas antes em tempo real. E assim, todas as peças se encaixam. Não estamos mais falando de tecnologias isoladas, percebe? Estamos falando de um ecossistema integrado. A rede deixa de ser uma coleção de equipamentos para se tornar um organismo digital, um organismo inteligente e vivo. A jornada se completa. A virtualização, o NFV, deu a flexibilidade. A intenção, o IBN, deu o cérebro. E a inteligência artificial, a IA, deu a capacidade de aprender e de se adaptar. O resultado é isso, uma rede de fato autônoma, um sistema que antecipa necessidades e se protege proativamente. E para finalizar, uma citação da nossa fonte que resume perfeitamente o momento em que a gente vive. A sobrevivência tecnológica das organizações repousará na capacidade de adotar essas tendências disruptivas. A questão, portanto, não é mais se as empresas vão adotar essa nova era da conectividade. A questão é quando e quão rápido elas vão conseguir fazer essa transição.